Rússia, início do século XX. Um vasto império governado por um czar absoluto, marcado por desigualdade extrema, atraso econômico e repressão política. Em 1917, a velha ordem entrou em colapso. Em seu lugar, surgiu o primeiro Estado comunista da história, após uma série de acontecimentos que abalariam o mundo inteiro. Este é o relato de como a Revolução Russa transformou para sempre o destino do século XX. No início do século XX, a Rússia era um dos impérios mais extensos do planeta, governado pela dinastia Romanov havia mais de 300 anos, e Nicolau II, o último czar, mantinha um poder autocrático. Apesar de seu tamanho, a Rússia era um país industrialmente atrasado. A grande maioria da população era camponesa, muitos vivendo em condições de extrema pobreza. As cidades começavam a se industrializar, mas sem melhorias sociais, jornadas exaustivas, salários baixos e ausência de direitos trabalhistas. Em paralelo, a repressão política era constante. Qualquer forma de dissidência era perseguida pela polícia secreta, a Okhrana. Os partidos socialistas e anarquistas atuavam na clandestinidade. O Partido Operário Social-Democrata Russo, do qual mais tarde surgiriam bolcheviques e mencheviques, começou a ganhar influência entre trabalhadores e estudantes. Em 1905, após a humilhante derrota da Rússia na guerra contra o Japão, eclodiram protestos em massa. Quando as tropas czaristas abriram fogo contra manifestantes pacíficos em São Petersburgo, dando origem ao Domingo Sangrento, desencadearam uma onda de greves, motins e levantes em todo o país. Nicolau II foi obrigado a fazer concessões. Criou a Duma, ou Parlamento, que possuía uma influência limitada. Permitiu certa liberdade de imprensa e legalizou os sindicatos. No entanto, essas reformas foram parciais e rapidamente neutralizadas. A semente da Revolução, contudo, já estava plantada. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Rússia juntou-se à Tríplice Entente contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. No entanto, a guerra foi desastrosa para o Império Russo. Milhões de soldados morreram ou desertaram. A escassez de alimentos, a inflação e o desgaste social intensificaram-se. A figura do czar deteriorou-se ainda mais quando decidiu assumir o comando direto do exército, deixando o governo nas mãos de sua esposa, a czarina Alexandra, e de seu conselheiro místico, Rasputin. A sua influência e os seus escândalos pessoais contribuíram para o crescente descrédito da monarquia. Em 1917, o cansaço generalizado era evidente. O exército desmoronava, as fábricas reduziam a produtividade e a fome tomava conta das cidades. O sistema encontrava-se à beira do colapso. Em março de 1917, as greves em Petrogrado multiplicaram-se. As mulheres trabalhadoras, no Dia Internacional da Mulher, iniciaram protestos por pão e condições de vida dignas. Em pouco tempo, juntaram-se operários, estudantes e soldados. A repressão falhou. Parte do exército recusou-se a disparar contra os manifestantes e passou para o lado revolucionário. O czar tentou regressar da frente de combate, mas foi interceptado. Sem apoio político nem militar, Nicolau II abdicou em 15 de março de 1917. O governo provisório, liderado por Alexander Kerensky, prometeu reformas, mas manteve a Rússia na guerra e não resolveu os problemas centrais: terra para os camponeses, pão para as cidades e paz para o país. Isso gerou uma desconfiança crescente. Em abril, Vladimir Lenin, líder da ala bolchevique do Partido Socialista, regressou do exílio com apoio alemão. A sua palavra de ordem foi clara: paz, pão e terra. Os bolcheviques rejeitavam o governo provisório e defendiam a transferência de todo o poder para os sovietes. Nos meses seguintes, o apoio aos bolcheviques cresceu entre operários e soldados, enquanto as tentativas do governo provisório de controlar a situação fracassavam. A tentativa de golpe do general Kornilov, em agosto, acabou por fortalecer ainda mais os bolcheviques. Em 25 de outubro de 1917, os bolcheviques lideraram uma insurreição armada em Petrogrado.
O assalto ao Palácio de Inverno, sede do governo provisório, foi quase incruento. Kerensky fugiu e os bolcheviques assumiram o controlo. Foi instaurado um novo governo, chefiado por Lenin com o apoio de Trotsky e de outros dirigentes bolcheviques. O Congresso dos Sovietes aprovou os primeiros decretos: saída imediata da guerra, distribuição de terras e controlo operário das fábricas. No entanto, a tomada do poder não foi reconhecida por todos. Iniciava-se assim uma nova etapa: a Guerra Civil. Entre 1918 e 1921, a Rússia viu-se envolvida numa brutal guerra civil entre o Exército Vermelho, ou seja, os bolcheviques, e o Exército Branco, formado por monárquicos, liberais e antigos oficiais czaristas, com o apoio de potências estrangeiras como o Reino Unido, a França, os Estados Unidos e o Japão. A guerra foi extremamente violenta. As cidades mudavam constantemente de mãos, os assassinatos políticos eram frequentes e a população civil sofreu fomes, epidemias e represálias por parte de ambos os lados. O Exército Vermelho, dirigido por Leon Trotsky, impôs-se graças à sua disciplina, organização e ao controlo do centro industrial do país. Em 1920, os brancos foram derrotados em quase todo o território. Em 1921, a vitória bolchevique era definitiva. A Revolução Russa teve repercussões profundas, tanto dentro como fora do país. Em 1922, foi oficialmente fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro Estado comunista do mundo. O regime implementou o comunismo de guerra, expropriou terras e fábricas, nacionalizou o sistema bancário e eliminou a oposição política. A monarquia foi exterminada. O czar Nicolau II e a sua família foram executados em 1918. A nível global, a Revolução inspirou movimentos comunistas na Europa, Ásia e América Latina. A Revolução de Outubro tornou-se um símbolo para milhões e uma ameaça para governos conservadores. Após a morte de Lenin, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder que acabaria por levar à ascensão de Joseph Stalin. O que começara como uma revolução operária transformou-se numa ditadura autoritária, marcada por purgas, gulags e repressão. Mais de um século depois, a Revolução Russa continua a ser objeto de estudo, debate e controvérsia. Foi o fim de uma era e o início de outra. Se o vídeo gostou, deixe o seu gosto e subscreva o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.